respondo para esse corinho? O que eu respondo para esse corinho? Não sei. Os teus pensamentos. Ai, muito bom, boa tarde para todos. A devolutiva das provas estão faltando sempre no final da aula. Acabei de escolher na coordenação a repositiva N1 N2, será corrigida quanto antes e retornada também. Hoje vamos abordar um tema que parece sempre ser um tema de uma complexidade grande e por isso às vezes o clínico geral, o primeiro que pensa é nunca vou enfrentar um caso de sepse, porque a sepse se enfrenta dentro do hospital internado numa UTI geralmente. E basicamente nossa aula é para mudar isso, para ter uma visão da sepse exatamente como devemos ter. A imagem que nos chega sempre quando pensamos em sepse é uma imagem de uma infecção generalizada. Então, vamos discutir os aspectos mais básicos. Então, não é uma aula para vocês aprenderem ressuscitação volêmica, o uso de terapias invasivas, não. É uma aula para detectar precocemente a sepse. Então, para isso, vamos introduzir alguns dados epidemiológicos, os conceitos e definições, o principal mecanismo fisiopatológico, que se traduz em vários diferentes, mas é basicamente um, e como isso se expressa clinicamente. Então, é uma aula completamente voltada para o clínico geral. Então, não é algo que os residentes de infecto aprendam, não é algo que especialistas em UTI, UTIistas aprendam, não. É o básico de um clínico geral, para detectar precocemente a sepse. É o principal objetivo da nossa aula. Então, temos várias definições. A sigla ILAS sempre se refere ao Instituto Latino-Americano para o Estudo da Sepse. Então, é o instituto que o Brasil segue em geral os preceitos e as normas deles. Então, a definição do ILAS é um conjunto de manifestações graves que se dão em todo o organismo e tudo dependendo de uma infecção. Então, basicamente, aquilo que nós temos essa ideia, infecção generalizada. Por isso, septicemia ou infecção no sangue. Quando vocês falam de sepse para uma pessoa comum e corrente, leiga em medicina, ele diz, sim, uma infecção terrível. É a ideia, uma infecção generalizada de uma gravidade acima do comum. Então, a imagem que temos, e por isso gostei muito deste desenho, porque é uma imagem de ver o sangue, estamos dentro de um vaso sanguíneo e partículas bacterianas dentro desse vaso sanguíneo. Então, infecção no sangue, infecção generalizada, infecção que acomete todo o organismo. E colocamos as bactérias como principais causas da sepse, mas não as únicas. Então, como vimos, aprendemos bastante na pandemia de coronavírus, vendo uma manifestação séptica
de um vírus como SARS-CoV-2, que produzia quadros de infecção generalizada. Então, não é exclusivo das bactérias, porém, as bactérias são as mais comuns e importantes causas de sepse. Então, desde muito antigo, na época dos gregos, já se definia esse termo de sepsis, que vem do grego mesmo, e fazia referência exatamente a um odor de apodrecimento. Por isso a definição é putrefação, algo que está apodrecendo, um perigoso odorífero comprometimento biológico, uma pessoa que exalava, vamos chamar assim, a morte, e algo que está acontecendo em todo o organismo. Sepse teve uma época de ouro, sem que ainda se tivessem os mecanismos fisiopatológicos mais desvendados, mas na Idade Média, desde o século XIV, lá os anos de 1300 a 1400, quando a epidemia de peste bubônica, a peste negra, lembrem bem da peste amarela e da peste branca, a peste negra, a peste bubônica, dizimou mais de uma terceira parte da população europeia. Causa final da morte da peste, sepse, eram sépticas. As pessoas morriam em sepse. E na década de 20, finalizando a década de 20, quando Sir Alexander Fleming descobre os antibióticos e o princípio da antibiose, pela primeira vez se pensou assim: vai acabar tudo. Por quê? Porque temos a bala mágica, e foi conhecida assim durante muitos anos. Antibióticos vêm a solucionar tudo, e em parte funcionaram muito bem, tanto que historicamente nós dividimos as doenças infecciosas em era pré-antibiótica e era pós-antibiótica, e tudo mudou. Então nós vamos ver uma aula de DST e ST como sífilis, e com a penicilina mudou toda a sífilis em termos gerais, mas não é suficiente. E isso é a base do que estamos estudando. Ter antibiótico não é suficiente para acabar com a sepse. Então, é o que devemos pensar. Epidemiologicamente, veja, mais de 30 milhões de casos por ano. 30 milhões. Diagnosticados e notificados. Isso significa que provavelmente esse número seja muito maior. E quando você vê o número de óbitos, 6 milhões para 30 milhões, então você diz assim: caramba, uma mortalidade realmente importante. Brasil relata mais ou menos 400 mil casos por ano. E aqui vem a surpresa e praticamente o motivo de por que estamos tendo uma aula de sepse na graduação. Por quê? Porque precisamos mudar esse panorama. Mortalidade de 60% no Brasil. E agora vamos comparar com outros países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento. Não vamos comparar com a Europa ou com a América do Norte, mas outros países na mesma categorização do Brasil está muito melhor em mortalidade, ou muito menos mortalidade. Então veja, o INAS fez um levantamento em 2014 do Brasil e encontrou que 42% dos óbitos no pronto-socorro é por sepse. Morrem por sepse. E nas instituições particulares, 18%. Essa diferença não é porque a instituição particular tenha melhor aparelhagem. Não, é porque provavelmente tem um diagnóstico mais precoce. E basicamente o que nós queremos com vocês
Então veja, uma terceira parte da ocupação dos leitos de UTI será para sepse. Então vocês pensem, se no hospital tem 10 leitos de UTI, desses 10, 3 estão ocupados com pacientes sépticos. Tanto no Cemetron, no Hospital de Base, no João Paulo II, qualquer UTI em geral, isso é algo que chama bastante atenção. Então, mortalidade na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, 215 mil mortes por ano. União Europeia, 150 mil mortes por ano. Brasil, 250 mil mortes por ano. Então, claro que esse número é número total, não está relativizado pela população, mas quando você vê que a população dos Estados Unidos é maior do que a população do Brasil, então a relativação dos números também não mudaria muito esse panorama. Esta notícia eu retirei da internet e veja que é de setembro de 2023. Seja 8 meses atrás, 6, 7 meses atrás. No Dia Mundial da Sepse, o aviso, o Brasil, em 2023, tem alta taxa de mortalidade entre os países em desenvolvimento. Então, por isso, não vamos comparar-nos com países muito desenvolvidos, não, com países categorizados igual ao Brasil. Não estamos bem. E por isso, esse 60% de mortalidade no Brasil, entre 56% e 60%, comparado com 45% de outros países em desenvolvimento, dá a entender que estamos muito mal em mortalidade. E veja, 30% em países desenvolvidos. Então você chega à conclusão, os pacientes nos países desenvolvidos morrem a metade do que morrem no Brasil por sepse. Então aqui é fácil morrer séptico. Por quê? Aí vem a pergunta, por que acontece isso? De onde retiramos o motivo de que isso esteja acontecendo? E é provavelmente algo que nós queremos que na aula fique muito claro. Porque diagnosticamos tardiamente. Essa é a resposta. Se alguém perguntar por que o Brasil tem essa alta mortalidade em sepse, a resposta é porque o diagnóstico é tardio. Então, a aula visa abrir os olhos de vocês para que vocês, quando estejam já exercendo sua profissão de clínico geral, no início, sempre, você diga assim, sabe, eu posso fazer a diferença em relação à sepse. O menos importante é a parte econômica, mas esse excesso de mortalidade e de tempo que o paciente séptico passa na UTI, consumindo os recursos do sistema de saúde, implica em jogar no lixo anualmente praticamente 10 bilhões de reais. Então você vê assim, caramba, é algo que está além do custo da vida, que é o mais importante, tem um impacto monetário para o Brasil também importante. Então, elementos para pensar. E entramos nos nossos conceitos e definições. Às vezes eu pensava sempre, quando estava tentando montar uma aula de sepse, digo, que será o básico que o médico precisa saber? E cheguei à conclusão que o básico é saber isso. Algo que vocês estudaram em imunologia.
algo que é do dia a dia de todos nós. Processo inflamatório. Então você diz assim, caramba, eu sei sobre corpo. Se sabemos, então agora vamos colocar uma visão diferente no processo inflamatório. Vejam o processo inflamatório, que consta de uma vasodilatação com aumento do fluxo sanguíneo, que nos determina, em geral, calor e rubor. Aquelas marcas cardinais da inflamação: calor, rubor, edema, dor. Então, de onde vem? Vasodilatação. Então, o aumento da permeabilidade implica em que o fluido intravascular vai para extravascular. Pode ir. A quimiotaxia é importantíssima porque chama células do sistema imune para o processo inflamatório. Então, esses, em geral, fagócitos profissionais, que chamamos em geral e de forma muito global, glóbulos brancos, eles têm a possibilidade de migrar e fazer diapétese, que é essa saída da célula do interior para o exterior. E completa todo com a resposta sistêmica que vamos ver, uma resposta que envolve vários sistemas endócrinos, sistema biológico diferente que controla a temperatura de outros. Então, você diz, sabe, isso eu sei o que é inflamação. Então, se você sabe o que é inflamação, sabe a base da sepse. Sepse é inflamação. Uma inflamação além do que podemos controlar. Tem mais ou menos isso. Uma definição. Então, o meio, na Grécia Antiga, já falava da infecção generalizada e do comprometimento odorífero, de putrefação da carne, mas se reduz a um processo inflamatório. E quando você olha todos os elementos que fazem parte do processo inflamatório, você diz assim, eles participam da gênese da sepse. Então, tem um termo definido para ajudar-nos a entender o processo inflamatório. É o conceito chamado SIDS, ou Síndrome de Resposta Inflamatória Sistêmica. Então veja, sempre temos que pensar em termos da inflamação da seguinte forma: quanto menor o processo inflamatório, melhor. Quanto menor, melhor. Quanto mais concentrado, melhor. Quanto mais sistêmico, pior. Não é isso. Por isso esse termo faz referência à inflamação sistêmica. Então, o organismo inflamou. Não foi onde recebi a paulada, não foi onde machuquei, não é um processo localizado, num dente que infeccionou, tem uma cara inflamada, não é um linfonodo que cresceu e ele está. Não, é generalizada a inflamação. E por isso, essa síndrome de resposta inflamatória sistêmica, embora nós trazemos essa síndrome para a aula de DIP, de doenças infecciosas, porque a infecção é uma causa comum, frequente, corrente da SIRS. SIRS você pode gerar em outros quadros não inflamatórios, não infecciosos, perdão, não inflamatório não infeccioso. Então você tem grandes queimados, quadros graves como pancreatite aguda ou
traumas generalizados podem determinar um quadro de CIRS perfeitamente. Tá? Não é exclusivo das doenças infecciosas. Importante. Só que, como nós estamos na disciplina de GIP, vocês estão vendo esse CIRS focado nas doenças infecciosas. Como estamos focados nas doenças infecciosas, pensamos bactérias, vírus, parasitas, fungos, protozoários. E CIRS nos traz algo muito simples. Diz, tem que detectar pelo menos duas das 4 condições que estão aqui colocadas. 2 das 4 já dá CIRS presente. E isso acontece muito simples. Porque temperatura, mais de 38, já tem um elemento. Estou com febre por uma gripe, já tem um elemento de CIRS. Tenho frequência cardíaca mais de 90, não é o mais comum, mas pode acontecer em processos febris. Tenho frequência respiratória mais do que 20 incursões respiratórias por minuto. É comum que aconteça, não especificamente em infecções pulmonares. Lembrem que em CURP, essa frequência respiratória, nós temos o valor de 30 para CURP. Aqui, mais de 20 já é um elemento de CIRS. Então, normalmente respiro 12 a 14, 15 incursões respiratórias por minuto. Se isso aumenta para 20, já tem um elemento de CIRS. E o último elemento é um elemento laboratorial. Leucócitos, mais de 12.000 ou menos de 4.000. Então vejam como leucocitose e leucopenia têm importância. Leucocitose em certas circunstâncias, leucopenia em outras circunstâncias. E aqui no final, o que se conhece como desvio à esquerda. Mais de 10% de vasculitose. Então, um desvio à esquerda. Essa fórmula hematológica está com desvio à esquerda quando ocorre. Então, digo, não é difícil ter CIRS. Vamos supor, vamos ver na nossa aula de dengue. Dengue, clássico, normal, o que tem mais de 1 milhão de pessoas por ano aqui no Brasil, quando temos fase aguda de epidemia. Então, muita gente tem febre, frequência cardíaca, Então, CIRS é fácil de ter. Não é ruim, porque é uma resposta programada do organismo. Mas vamos colocar CIRS como um elemento que até 2016, então estamos falando de 8 anos atrás, CIRS era a base do diagnóstico da sepse. O paciente passava por CIRS, piorava um pouquinho, ia para sepse, já era CIRS com uma infecção determinada, piorava outro pouquinho com disfunção orgânica, ia para sepse severa, e chocava, hipotensão, ia para choque séptico. Em 2016, se revisaram esses conceitos e a CIRS desapareceu do diagnóstico da sepse. Então, não usamos CIRS no diagnóstico da sepse. Contudo, aí vem o renascimento de CIRS. CIRS, embora deixou de fazer parte dos critérios, é uma excelente ferramenta na triagem. Me ajuda muito na triagem dos pacientes. E
colocamos aí no final, não devemos ignorar. Por quê? Porque me chama a atenção. Um paciente com CIS me chama a atenção. Isso que queremos no início dizer para vocês. Estou no ambulatório, senta na frente um paciente, eu vejo que ele tem elementos para CIS, e digo assim, tenho que prestar atenção neste paciente, porque continua sendo uma ferramenta importante no diagnóstico. Embora não usemos ela de forma rotinária, mas importa muito. Tua pergunta aí. Sim. Vocês estão caminhando por esse esquema aqui, todo paciente tem, por exemplo, de Por isso foi mudado isso, porque diz assim, se é uma infecção, então sim. Se ele está febril, com leucocitose, por um abscesso dentário, vamos supor, já tem 2 elementos que tem sim. Tem infecção? Tem. Então já tem sepsis? Não. Então por isso foram mudados os conceitos e por isso o CIS passou de fazer parte dos critérios para ser uma ferramenta que podemos usar no dia a dia. Então, hoje o panorama é esse. O mundo da sepse está resumido nessa transparência. O aspecto mais global, qual? Infecção. Infecção, qualquer infecção. Aí vem dengue, estou com dengue. Mas não tenho disfunção. Infecção sem disfunção. Estou com malária, mas não tenho disfunção. Então, a disfunção já é o elemento fundamental que leva o paciente da infecção básica para a sepse. Sepse, infecção com disfunção. Agora vamos aprender como é essa disfunção e vamos aprender a categorizá-la. Então, fica às vezes muito etéreo dizer disfunção. O que significa? Como que avalio? Vamos ver. Aí entra na sepse o indivíduo já tem uma infecção ao qual se soma uma disfunção orgânica. E se esse paciente séptico entra no grupo de hipovolemia com hipotensão refratária ao tratamento, esse paciente está em choque séptico. Então veja, em todo, uma parte e uma pequena parte do mundo. E isso foi o que o ILAS fez em 2016 e seguimos até hoje. Os conceitos e os critérios usados atualmente para classificar sepse são estes. Infecção sem disfunção, infecção suspeita, entre parênteses está ou confirmada, não precisa estar confirmada para fazer parte, sem disfunção orgânica. E aí, aquilo que o Igor perguntou, com ou sem sinais de CIS, independe. Pode estar com febre, pode estar com taquicardia, pode estar com taquipneia, não indica nada especial isso. Sepse, aí vem infecção mais disfunção orgânica. E aí colocamos entre parênteses, pelo menos um órgão. Claro, porque se tem 0 órgãos, então não tem disfunção. Então, pelo menos um órgão. Mas pode ter 2, 3, 5, 6. Tá? Sepse. E choque séptico. Subconjunto da sepse. Então, o paciente já está séptico. Mas dentro da sepse, ele tem um problema circulatório de base. Esse problema circulatório, essa disfunção circulatória, se traduz em hipotensão. Cai a pressão arterial. O paciente choca.
pressão arterial que você maneja normalmente, 120 por 80, sistólica, diastólica, e quando cai a sistólica abaixo de 110 para 100, para 80, quando cai a diastólica de 80 para 70, para 60, para 40, o paciente choca. Isso que se chama choque. Ou seja, incapacidade de poder manter uma pressão arterial vital. Não consigo manter. Como vejo no ambulatório e na sala de espera, o paciente cai no lombo e desmaia. Chocou na frente de todo mundo. Na epidemia de dengue isso é algo frequente, porque o paciente desmaia na sala de espera enquanto espera atendimento. Chocou, hipotensão. Então, importante isso. E o risco de mortalidade no choque séptico já aumenta. Então, veja que falamos da nossa aula. O que visamos? Que possamos diagnosticar o paciente quanto antes. Se eu diagnostico na infecção sem disfunção, muito bom. Se diagnostico na sepse no início, tem um órgão afetado só, melhor. Mas se já tem 4 órgãos afetados, mais difícil. Se já diagnostico o paciente com choque séptico, quem que vai reverter esse quadro? Difícil. Mortalidade, 60%. Porque o paciente chega chocado a ser atendido e ninguém detectou antes o quadro do paciente. Então temos essa tabela para que vocês, quando estudem, comparem ontem, hoje e a característica. O que era chamado ontem de sepse, hoje infecções com disfunção, sepse grave, hoje sepse, choque séptico continua sendo choque séptico. Então, são os critérios que estamos usando atualmente e os que são válidos para nós podermos fazer esse diagnóstico. Por isso, o mais importante é, como clínico geral, saber que existe sepse e que existe uma sepse que me permite um diagnóstico que seja oportuno. E se eu encaminhar esse paciente para um atendimento terciarizado e ele chegar no hospital terciário, ele possa ter chances de reverter o quadro séptico e sair da sepse. Então, é basicamente o que nós gostaríamos que acontecesse. Então, como avaliar a disfunção na sepse? Como se avalia isso? Tem 6 elementos fundamentais na avaliação que nos servem para ver a disfunção orgânica. Temos sistema respiratório, importantíssimo. Temos o sistema da coagulação, fundamental. Temos a função hepática, temos a função cardíaca, temos o sistema nervoso central e temos a função renal. Então veja, 6 elementos que podemos usar para determinar a disfunção orgânica. Em qualquer um desses 6 é o mais comum que aconteça. Outros poderiam ser usados? Pode. Mas estes são, em frequência, os mais afetados. Imediatamente começa um processo de sepse. Respiração, fígado, sistema nervoso central, coagulação, cardiovascular, renal. E tudo isso foi resumido numa tabela especial que se usa para a classificação da sepse, que é o que se conhece como SOFA. SOFA, que é uma forma de avaliar
falha orgânica. Infecção? Nada. Infecção com disfunção orgânica? Sepse. Como avalio a disfunção orgânica? Preste atenção nos 6 elementos que estão na tabela: respiratório, coagulação, fígado, cardiovascular, sistema nervoso central e rim. Estão os 6 colocados aí. A classificação SOFA é complexa e a gente sabe disso. E a sua aplicabilidade é um pouco limitada. Por quê? Porque vejam a primeira elemento de avaliação, a respiração. O que eu preciso para a classificação SOFA em termos respiratórios? Preciso uma pressão arterial de oxigênio e uma fração inspirada de oxigênio. Como tenho isso? Gases arteriais. Gases arteriais, digo, caramba, eu não tenho capacidade de fazer gases arteriais numa UBS, nunca. Ou funcionar um paciente para fazer gasometria numa UBS. Então, a parte respiratória, na tensão básica, é muitíssimo difícil de cumprir. Não consigo. Por quê? Porque não tenho esse elemento à disposição. Tem os outros elementos em que você diz: coagulação, preciso plaquetas, laboratório. Fígado, bilirrubinas, laboratório. Cardiovascular, nada. Desfingo um manômetro e saber aferir uma pressão arterial, para saber qual é a pressão arterial média do paciente. Sistema nervoso central, nada. Clínica, tenho que saber a escala de Glasgow para avaliar o estado de consciência de um paciente. Renal, preciso creatinina, laboratório. Então, vejam como envolve elementos de laboratório e elementos clínicos só. Por isso, a limitação pode ser que eu esteja numa unidade básica de saúde que cobre uma área de 15.000 habitantes, vamos supor, que não tem um laboratório disponível fácil, a não ser remeter, encaminhar o resultado para a capital, para o município maior, mais perto, várias coisas. Então, isso foi pensado no seguinte sentido: se o SOFA é maior ou igual a 2, você pode garantir que se trata de um quadro séptico. E aí voltamos: 2 ou mais. 2 ou mais. 2 eu posso ter sem laboratório. Posso ter cardiovascular, posso ter sistema nervoso central. Então, é importante ver e saber isso, porque não tenho laboratório. Deixo de classificar? Digo, não deixo. Tenho 2 elementos para fazer. Então, 2 maior ou igual a 2, sepse. Se já tenho pressão baixa, infecção, lembra que vai levar a uma disfunção. Como vou avaliar a disfunção? Pressão arterial baixa, sistema nervoso central com alterações do sistema nervoso central. Confusão. O paciente está confuso, está desorientado, não sabe onde está, não sabe quem está tratando, não sabe como chegou aqui. Já tenho 2 pontos. Então, não tenho laboratório, mas com 2 pontos já penso em sepse. Então, essa é a base dessa classificação. Por isso colocamos a aplicabilidade limitada. Por quê? Porque precisamos de laboratório ou gases arteriais também. Mas é um bom preditor de mortalidade e avalia alterações em 6 sistemas diferentes: respiratório, coagulação, etc, etc. Então, essa parte é importante. Como a aplicabilidade é limitada, se criou o Quick Software. Quick, rápido.
Então, qual é o quick sofa? Elementos que não precisam de laboratório. Eu tenho pressão arterial, estado mental e sistema respiratório. Hipotensão sistólica menor de 100 milímetros de mercúrio. Alteração mental, taquipneia maior do que 22. Então você diz, não preciso de laboratório. Fala aí. Pode, mas diga assim, o quick sofa é aquela questão que nos traz o mais básico. O paciente na minha frente, falando comigo, o familiar dizendo alguma coisa também, ele hipotenso quando eu avalio a pressão arterial, ele confuso, ele taquipneico. Quick sofa. Então você diz assim, caramba, estou num município pequeno, eu tenho que encaminhar este paciente para um centro de referência. Porque o quick sofa já tem maior ou igual a 2 critérios, sugerem um risco de uma evolução difícil. Então, não coletei sangue, não tenho coagulação, não tenho plaquetas, não tenho bilirrubina, não tenho ureia creatinina, porque não tenho no local, mas tenho meu aparelho e tenho minha destreza médica, que aprendi na faculdade a fazer exame clínico, anamnese e a extrair informação do paciente. Então, existem vários fluxogramas. Então, veja, nós colocamos o mais simples. Paciente com suspeita de infecção, está no topo, chegou, faço o quick sofa, mas ou igual a 12? Sim. Aí digo assim, agora vou avaliar o sofá completo dele. Então, por isso, esse paciente chegou numa UBS, num município de 15 mil habitantes, 8 mil, 10 mil, e o quick sofa deu maior ou igual a 12, imediatamente você diz assim, vai para o hospital de referência, encaminhado, e eu encaminho com um possível caso de sepse, porque o quick sofa deu maior ou igual a 12. Lá chegando no centro de referência, eles vão fazer gasometria, hematologia, bioquímica e vão fazer o sofá completo. Maior ou igual a 12, sepse, internou e aí começa a abordagem do paciente, que não é o motivo principal da nossa aula. Nossa aula não é para tratar sepse, nossa aula é para detectar sepse. Então, claro, chegando lá, vão colocar drogas vasopressoras, oxígeno, ressuscitação colérica, tudo o que se faz num quadro séptico. Então, no passado, usávamos CIRS, hoje, na atualidade, saiu CIRS, mas continuamos com a ferramenta CIRS como importante para o diagnóstico. Então, existe infecção, infecção com disfunção e choque séptico. Eu ia mudar essa transparência para retirar esta parte que parece muito agressiva. Falência orgânica. Digo, não precisa estar em falência. Não precisa estar em falência. Estar confuso, não estar em falência nesse sistema nervoso central. Então, diferentes elementos. Por isso, falência orgânica parece muito agressiva. Disfunção orgânica é o que temos que mencionar. Disfunção orgânica. Então, toda a nossa aula se resume a esse bordão que é usado pela ILAS sempre em todos os congressos. Esse pode ser sexy.
o único que se pede para o clínico geral na avaliação é exatamente desconfio. Será que não estamos perante um quadro de sepse? Muito bem. Então, os conceitos básicos nos remeteram à inflamação e ao processo inflamatório. Então, como estamos orientados especificamente nas doenças infecciosas, nós colocamos a gênese de todo o processo inflamatório como um agente de micro-organismo, seja vírus, bactérias, parasitas, fungos e outros. Então, estão aí. Mencionamos mais comum para a sepse, bactéria, mas não exclusivo. Vírus podem dar sepse, parasitas ocasionalmente, fungos raramente, mas, por exemplo, uma histoplasmose sistêmica num paciente HIV positivo com CD4 abaixo de 60 células entra em sepse geralmente. Então, esse micro-organismo agressor é reconhecido pelo sistema imunológico da forma que vocês aprenderam na imunologia. Então, temos receptores TOL na superfície de diferentes células, TOL receptor. Esses receptores TOL, eles reconhecem estes agentes agressores, porque cada um deles tem diferentes PAMPs. Lembram? Essa associado a patógenos, padrão molecular associado a patógenos, e aí esse reconhecimento pelo sistema imunológico leva a um processo inflamatório. Então, tudo volta e deriva na inflamação, que é a imagem que temos aqui, um processo inflamatório mostrando toda a resposta imune inflamatória que vai levar diferentes eventos, principalmente na microcirculação. Então vejam, todo o processo de vasodilatação, todo o processo de aumento da permeabilidade, o processo de coagulopatia associado a essa ativação do endotélio vascular, tudo está envolvido nesse processo séptico. E a sequência está aqui de uma forma resumida. Infecção tem moléculas desencadeantes, os FAMPs, então padrão molecular associado a patógenos, podem ser endotoxinas, exotoxinas, ácido teicoico, pilina, flagilina, diferentes elementos. Eles entram em contato com as células do sistema imune, esse padrão molecular associado a patógenos, e iniciam uma resposta imune. Esse iniciar a resposta imune implica na liberação e na ativação das células do sistema imune e liberação das citocinas pró-inflamatórias. Aí estão fator de necrose tumoral, interleucina 2, interleucina 6, interferon gama, e todo o complemento. Então, esses elementos já geram CIRS no organismo, uma resposta sistêmica inflamatória. Então, se ativa toda essa resposta imune e entram a participar os mediadores secundários, que são outras citocinas, junto com prostanoides, ou seja, todos bradicininas, leucotrienos, e fator ativador de plaquetas e mediadores intermediários no metabolismo do oxigênio. Tudo isso, de forma sistêmica, vai gerar um quadro de inflamação sistêmica. A inflamação sistêmica lembra o princípio: vasodilatação, aumento de permeabilidade. Isso nos leva imediatamente
a quadros de queda da pressão arterial, com choque e com disfunção de múltiples órgãos, síndrome de disfunção de múltiples órgãos. Quais órgãos? Pelo menos os 6 que mencionamos entram em disfunção: respiratório, coagulação, hepática, renal, sistema nervoso central. Então, você diz assim, é uma disfunção orgânica. Eu gostei muito desta figura, é da clínica Mayo, muito importante e muito famosa, porque mostra exatamente, por isso não traduzi, não mudei a transparência, sepse impactando. Aqui estão 4 dos principais e podemos colocar até o 5º aqui. Então vejam, está pulmão, está coração cardiovascular, está fígado, está rim, e aqui está a coagulação. Então você diz assim, 5 dos 6 que vimos estão na figura mostrando-nos a disfunção. Então, quando pensamos em sepse, e você diz assim, pensa, pode ser sepse, qual é a primeira imagem que temos que ter do paciente séptico? Um paciente com hipóxia tecidual. É quase a base de tudo. Falta oxigênio. Falta oxigênio. Para o organismo funcionar, somos seres eminentemente aeróbicos, 100% aeróbicos. Conseguimos fazer anaerobiose em circunstâncias especiais, mas somos eminentemente aeróbicos. Se falta oxigênio, entra o quadro da hipóxia tecidual. Gente, por que está faltando oxigênio? Precisamente pela base da resposta inflamatória. Vasodilatação, permeabilidade aumentada. Então, estou perdendo líquidos e estou vasodilatado. O que acontece quando vasodilato? Pressão arterial. Quando a pressão arterial cai, o fluxo sanguíneo vital cai. Então, o fluxo sanguíneo são as hemácias levando oxigênio para todos os tecidos. Faltam hemácias levando oxigênio. Resultado final, hipóxia tecidual. Então aqui estamos com hipotensão e depressão miocárdica. Claro, o coração é dos órgãos que mais consome oxigênio. Se está com pouco oxigênio, a depressão miocárdica acontece, obviamente. A fração de ejeção cai. Então, tenho menos sangue circulando no organismo. Eu não estou perdendo sangue. Não estou desangrando-me, não. Mas estou vasodilatado e o líquido está saindo do intra para o extravascular. Então, hipóxia tecidual está acontecendo em todo o organismo. Essa hipóxia tecidual leva o impacto fundamental na fábrica de energia do nosso organismo. Qual é? A mitocôndria. A mitocôndria de todos os tecidos, onde que nós fazemos a respiração aeróbica, ou a glicólise aeróbica mitocondrial. É lá que acontece a maior falha do sistema. Então, estamos a nível celular e a nível de uma partícula celular como é a mitocôndria. Por ser a mitocôndria a usina que produz energia para todo o corpo, que produz todo o ATP, lembrem bem. Aí vocês voltam para as aulas de bioquímica, quando estudaram aquele ciclo de Krebs, que às vezes parecia tão confuso e tão complexo. Digo, caramba, estudar esse negócio. Mas, no final, digo assim, uma molécula de glicose que produz 36 moléculas de ATP. Digo,
ATP. E a gasolina do nosso organismo, o ATP. Sem isso não funcionamos. Então começa a faltar ATP e começamos a ter problemas de funcionamento, disfunção orgânica. Onde que vemos isso? Sistema nervoso central, compromisso pela sepsia. Então, o cérebro é outro dos órgãos consumidores de oxigênio por excelência. Precisamos muito oxigênio no cérebro para cumprir com todas as funções cerebrais, para estar atentos, orientados, prestando atenção no que estão falando com a gente. Então, assim, tudo isso consome energia. Então, quando começa a hipóxia tecidual, e essa hipóxia, como vemos refletida no sistema nervoso central, reduz o nível de consciência. Eu deveria estar atento, mas estou sonolento. Eu deveria estar atento e orientado, mas estou desorientado, não sei onde estou. Posso ter os olhos abertos, estou consciente, não estou inconsciente, mas estou obnubilado. Não sei o que está acontecendo no momento, não entendo onde estou, não estou orientado em tempo, lugar e pessoa. Então vem a redução do nível de consciência. O Ixofa e Sofa usam isto para ver o compromisso da sepsia. Agitação, desorientação, delírio, pode fazer coisas que nunca fazia. Já teve pacientes que foram levados para o atendimento porque ele ia fazer uso do vaso sanitário para fazer xixi, fez xixi em outra parte, no armário, em outra... Se confundiu, diferente, e coma. Então, consciente e inconsciente. Chegou em coma, estamos muito atrasados no diagnóstico. Então, sistema nervoso central, pulmão, fundamental. Porque é lá no pulmão que estamos oxigenando sangue. E por isso, a lesão pulmonar e a síndrome de angústia respiratória do adulto, SARA, ela é vista claramente neste desenho. Eu não mudei nada, peguei da revista científica, não lembro qual foi, mas mostra exatamente o que a gente quer repassar para vocês. Vejam, do lado esquerdo, olhando de frente, um alvéolo perfeito. Então, ele está aberto. Lembrem bem que os alvéolos têm surfactante para manter ele com a tensão superficial e o oxigênio entra pela respiração, chega no alvéolo e na parede alveolar, no tabique, no fragmento, aí acontece a troca gasosa. Vocês estudaram na fisiologia respiratória. A pressão de oxigênio é maior aqui do que aqui, oxigênio flui neste sentido. A pressão de CO2 é maior aqui do que aqui, o CO2 flui neste sentido e oxigenamos as hemácias. Temos oxigênio para levar para todo o organismo, para cumprir com todas as funções vitais. Vejam o lado direito do alvéolo. Processo inflamatório, com vasodilatação, aumento da permeabilidade. O que faz o aumento da permeabilidade? Encharca o alvéolo. Já não está livre esse espaço para troca gasosa. Ele já está ocupado por líquido. Então, os gases não conseguem entrar e fazer a difusão perfeita. Segundo elemento importante, vejam o espessor desta lâmina
E aqui, este edema deste espaço alveolar para a troca gasosa. Edemação. Resultado final disso, temos menos oxigênio. Quando respiramos, oxigenamos menos. Primeiro ponto de SOFA, PaO2, fração expirada de oxigênio. Nós estamos vendo isso. O paciente, como está clinicamente? Está aqui meio, está tentando respirar mais vezes para ver se consegue melhorar a oxigenação. Bom, respira tudo. Rim. O rim é dos órgãos que mais se afetam também com a hipotensão. Então, lembram o glomérulo, lembram a artéria aferente, artéria eferente, com todo o glomérulo, a cápsula para filtrar. A filtração glomerular depende da pressão arterial. Se cai a pressão, cai a filtração, obviamente. Se cai a filtração, os elementos que eu deveria eliminar pelo rim, nitrogenados, aumentam no sangue. Ureia aumenta, creatinina aumenta. Outro elemento do SOFA, função renal afetada. Então, a sepse faz essa vasodilatação. A vasodilatação já chega no rim, já se está chegando pouco sangue, imediatamente os parâmetros da pressão arterial mandam sinais no sistema nervoso central para ativar todo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, e aí começo a ter essa vasoconstrição renal para ver se consigo filtrar melhor. Mas a vasoconstrição renal me leva também a falta de oxigenação. Então, se completa com uma disfunção renal. Cardiovascular, falamos coração, consumo de oxigênio, cada contração do nosso coração, que a gente pede para ele se contrair até 80 vezes por minuto, desde que nascemos até que morremos, consome oxigênio. Então, a hipovolemia falta, por quê? Porque estamos vasodilatados e o fluxo sanguíneo está menor, porque o líquido sai do interior para o exterior, para o extravascular. Então, a volemia cai e estamos vasodilatados. Acontece a depressão miocárdica, o coração, a célula cardíaca que precisa de muito oxigênio para contrair-se, começa a falhar. Já não se contrai com tanta força e com tanta capacidade de fazer uma fração de ejeção importante. Então, tudo isso leva à hipoperfusão tecidual. Então, disfunção cardiovascular, hipovolemia, depressão miocárdica, e tudo isso nos leva à falta de oxigênio. E agora chegamos num ponto importante. Conforme essa falta de oxigênio aumenta e as usinas mitocôndrias estão com pouco oxigênio para fazer respiração aeróbica, começamos a fazer o quê? Anaerobiose. Começamos a fazer metabolismo anaeróbico, porque não temos oxigênio para fazer metabolismo aeróbico. E se vocês lembram perfeitamente também da bioquímica, uma molécula de glicose que faz metabolismo anaeróbio, ela se traduz em míseras 3 moléculas de ATP. E qual é o elemento desse fluxo metabólico final que não temos para onde jogar fora? Ácido láctico. Acumula ácido láctico, o lactato. E aí, esse ácido láctico e esse aumento de lactato no organismo me diz: você está com pouco oxigênio.
Por quê? Porque está fazendo metabolismo anaeróbico e porque está acumulando lactato. E por isso usamos o lactato para ver que tanta anaerobiose o indivíduo tem. E me dá uma ideia de gravidade. Vamos ver isso a continuação. Como os vasos inflamados fizeram vasodilatação e ativação do endotélio vascular, muitas das células endoteliais ativadas ativaram a cascata da coagulação. Então, protrombina vai fazer trombina, fibrinogênio vai fazer fibrina, e a fibrina e as plaquetas, junto com o fator ativador de plaquetas, começam a formar coágulos e trombos, e outro problema se soma ao que já estava ruim. Já estávamos vasodilatados, hipotensos, com pouco oxigênio. Agora começamos a ter trombos na circulação, impedindo essa circulação. O fígado, dentro dos órgãos, aí eu digo e penso, é dos menos expressivos em termos clínicos. Não tenho como avaliar clinicamente uma disfunção hepática. Não tenho. Tem que ser laboratorialmente, tenho que ver o aumento de bilirubinas, o aumento de transaminases. Mas não posso chegar como vejo disfunção respiratória, taquipneia, como vejo disfunção do sistema nervoso central, confusão, como vejo disfunção renal, anúria. Então, digo assim, hepática, não tenho como vê-la clinicamente. Então, é a disfunção que menos vemos clínica. Então, os marcadores da perfusão tecidual, e aí colocamos o lactato como o elemento mais importante. Como falamos, não é uma aula que vai ensinar a tratar sepse. O que a aula pretende é ensinar a detectar a sepse. Mas vamos dar noções de tratamento para complementar o conhecimento. Tratamento da sepse. Você diz, já sei como o paciente séptico está. O que tenho que fazer? Reverter tudo, melhorar tudo. Então, ele está hipotenso, ele está com volemia baixa, ele está com depressão miocárdica, ele está com síndrome da angústia respiratória do agudo. Eu digo assim, ressuscitação volêmica e suporte hemodinâmico está no topo. Tanto que quando eu quero ver um choque séptico, digo assim, um paciente hipotenso que não responde à ressuscitação volêmica. Não responde. Eu faço a ressuscitação e o paciente continua hipotenso. Ele está em choque séptico. Reverteu, não era choque. Estava em uma fase avançada com hipotensão, mas reverteu a administração da ressuscitação volêmica. Tenho que pensar no antibiótico sempre, claro, sobretudo nos casos de sepse por bactérias, que são, como falamos, a grande maioria. Essa antibioticoterapia não é milagrosa e não vai tirar o paciente da sepse, mas precisa ser iniciada para evitar complicações maiores ainda. Corticoides é um elemento que só os muito bem treinados, médicos UTIistas, intensivistas, sabem o momento de usar. Não pode ser antes, porque não previne. Não pode ser depois, porque já não altera nada. Tem que ser no momento certo. Corticoides. O que fazem os corticoides? Induzem de terapia. Não é prednisona 20 miligramas, não é não. Hidrocortisona endovenosa de 800, de 6 em 6 ou de 4 em 4, para reverter o quadro inflamatório que o paciente tem, para tentar ajudar. Não pode ser antes, porque não previne.
Não pode ser depois, porque não muda nada. Se a tormenta de citocinas que se chama já aconteceu, o corticoide não vai reverter nada. Então tem que ser no momento certo. Isso, quando vocês, se algum de vocês vai seguir especialidade de UTI, UTIista, e está nessa fase de treinamento, vai saber em que momento se tem que usar o corticoide num paciente cético. Deixamos de lado. Ventilação. O fígado, o pulmão está, como mostramos, cheio de líquido inflamado. Muitas vezes o paciente vai intubado e vai com uma pressão expiratória importante, um pico importante para tentar abrir esses alvéolos que estão colapsados. Então, intubo e coloco pressão positiva de final de expiração para tentar. Então, diferentes formas de ajudar o paciente. E o controle glicêmico. O paciente precisa do açúcar para seu metabolismo. Lembrem, as usinas têm que voltar a funcionar. O organismo tem que voltar a ter ATP para voltar a funcionar. E isso se dá graças ao açúcar, porque a glicose é a base do nosso metabolismo. Glicólise aeróbica. Então, quando pensar na ressuscitação volêmica, quando a pressão sistólica menor de 90, ou arterial média, que vocês devem saber fazer, tem um cálculo específico para fazer, menor que 65. Então você diz assim, já tenho que iniciar ressuscitação volêmica. Se a sistólica caiu 40 da pressão habitual, já é importante. Isso serve porque o paciente hipertenso, ele maneja pressão arterial de 140. Ele está agora com 100. Teoricamente, não seria para começar. Mas como ele reduziu de 140 para 100, já reduziu esses 40. É um hipertenso em choque. Então, o hipertenso em choque é diferente do normotenso. Temos que lembrar isso bem. Os sinais de hipoperfusão são claros. O paciente urina, tem tempo de enchimento vascular e presença de libido reticulares diferente e alteração da consciência. Então, já não consigo manter alerta orientado. Então, alteração da consciência. E aí vem sempre a questão de como fazer ressuscitação volêmica. Cristaloides ou coloides é uma briga eterna desses dois elementos. Qual melhor, qual pior, qual uso, qual não uso, qual tenho. Às vezes terminamos usando o que tira disponível, porque não temos alternativas. Mas existem diferentes estudos comparando os cristaloides com os coloides. Cristaloide está em toda parte. Em qualquer parte você encontra um cloreto de sódio ou um rigenratado. Qualquer parte. Agora, os coloides são menos disponíveis porque são mais caros. Então, albumina, Dextran, outros. Mas você diz, não é tão fácil. Contudo, tem diferentes. Eu só trouxe um estudo comparando a albumina com solução salina na ressuscitação na unidade de cuidado intensivo, um estudo de 2004, estudo mostrando que não há benefício da albumina em relação à solução salina. Então, é assim, o que tenha disponível, na verdade, sabendo que provavelmente os dois têm a mesma eficácia. O lactato, coletar sempre, imediato, porque ele nos vai dar uma ideia da gravidade do quadro. Gravidade. O lactato, então, coleto e envio.
hora arterial. Se faço gases arteriais, já de uma vez vai ao lactato. Se não faço gases arteriais, faço função venosa e tenho níveis de lactato arteriais e venosos para fazer a comparação do aumento do lactato no sangue. Voltar a enfatizar. O que significa aumento de lactato? Pouco oxigênio. Então, hipóxia. Lactato igual hipóxia. Os corticoides, como falamos, hidrocortisona em doses muito agressivas, vamos chamá-lo assim, mas não chegamos. E o controle glicêmico tem algo importante. O que nós conhecemos como normal de glicemia para qualquer pessoa, embora aqui esteja 110 como limite superior, hoje está em 100 médio. Então todos nós deveríamos manter e manejar entre 80 e 100 de glicose, normalmente. Aqui tem para o paciente internado em UTI e em um quadro de sepse, o que se chama um açúcar bom. Então, se tende a manter o açúcar do paciente na UTI menor de 180, porque estamos disponibilizando mais glicose para o paciente fazer todo o seu processo metabólico. Então, 180 para um séptico em UTI se considera bom. Por isso, é diferente a medição de outros pacientes. E isso foi feito num estudo randomizado, comparado, melhorando, mostrando realmente que quando mantém a glicose no padrão normal ou quando mantém a glicose nice sugar, você vê assim, aqui tem menos mortalidade do que aqui. Então, se orienta a manter essa glicose mais ou menos no patamar de 180. Pergunta. O corticoide, não entramos muito em detalhe do corticoide, precisamente por isso, porque é um elemento que deve ser usado somente por um uterista bem especializado. Então, só mencionamos, se a gente pede para vocês algum conhecimento em saber que se pode usar corticoide, mas não precisamos nada mais do que isso, tá bom? Muito bem. Então, a ideia com a aula é, se conseguimos detectar a tempo um quadro de sepse, nós podemos reverter esse quadro. E a meta que se tem para o Brasil no último Dia Mundial da Sepse de 2023 para 2024, embora muito, talvez pouco alcançável essa meta, é reduzir de 250 mil para 140 mil mortes por ano. Entrar no padrão de mortalidade de outros países em desenvolvimento. Não entrar em padrão de país desenvolvido, mas em padrão de outros países em desenvolvimento, se conseguimos diagnosticar precocemente. Isso são praticamente 110 mil vidas salvas. Então, teoricamente, sepse não tem que matar ninguém se diagnostica a tempo. É mais ou menos a mensagem que queríamos repassar para vocês. Perguntas, dúvidas? Tudo claro? Claro. Tiago, pode? Hidrocortisona para o uso, mas tipo assim, não vamos enfatizar em dosagem para não entrar em conflito. Tem mais perguntas? Muito bem. Então,
Agradeço muito, nos veremos próxima semana. Quem quiser pegar alguma prova que está atrasada, pode se acercar aqui comigo que eu entregarei. Vamos por partes. Se você fizer um desconto pra mim todo dia, eu compro todo dia. Segunda chamada de N1. Alguém? N2, que faltou de N2. Mariana? Vou lançar essa prova, vou lançar essa prova. Eu gosto de todos os casados. Eu tenho preguiça de fazer, né? Lavínia também. Louça no lado. Meu filho, você viu esse moço hoje, tá? O quê?